Os meus slides estão um pouquinho errados. Eu troquei a ordem de dois slides. Na verdade, o que eu queria fazer agora é pular para esse aqui do Teorema de Fermat. A história bacana do Teorema de Fermat é que o Fermat era um juiz. Ele era um francês do século XVII e ele não era matemático de profissão. Ele só gostava de matemática e fazia isso como hobby nas horas vagas. E ele estava estudando alguma coisa e aí ele escreveu num canto de caderno dele essa afirmação de que não existem três números inteiros, x, y e z, que satisfaçam essa equação, x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n, para qualquer valor inteiro de n maior do que 2. Isso é meio surpreendente, porque para n igual a 2, por exemplo, essa equação é o nosso teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. A gente sabe que a gente tem soluções inteiras para isso, tipo 3, 4, 5. Se a gente, então, partir do teorema de Pitágoras, entre aspas, e mudar o expoente para 3, para 4, ou para qualquer outro valor inteiro de n, não existe mais nenhuma solução inteira. E o grande X da questão é que o próprio Fermat, ele escreveu simplesmente no caderno dele que ele tinha uma demonstração maravilhosa para isso, mas que a margem do caderno era muito pequena para caber essa demonstração, e foi só isso que ele escreveu. Ele só escreveu esse princípio de... Ele só enunciou o teorema, mas ele não provou o próprio teorema. E vocês sabem que na matemática, se você não prova alguma coisa, pode ser verdade, mas pode não ser verdade também, né? Até você ter a demonstração formal, você só tem uma conjectura, você só tem uma ideia. E os matemáticos levaram 3 séculos e meio até conseguir provar isso. Foi só nos anos 90, nos anos 90 agora, 1990, que conseguiram fazer uma demonstração. Então, todos os grandes gênios da matemática, de todos os séculos até o nosso século XX, em algum momento tentaram fazer alguma coisa no teorema de Fermat, mas ele se mostrou muito, muito mais difícil do que parece, né? Parece que é só uma coisinha básica de que qualquer criança consegue entender qual que é a conta que está acontecendo aqui, mas a demonstração por trás disso aqui é infernalmente complicada. Bom, a gente não vai demonstrar, evidentemente, não, não tem nada a ver com a gente, mas a gente vai fazer uma coisa que as pessoas fizeram bastante também no começo do século XX, antes de ter uma demonstração formal, que é o que a gente chama de força bruta. E o nome técnico é força bruta mesmo, brute force em inglês. A força bruta é quando você testa na marra uma infinidade de casos e, se possível, você testa todos os casos, né? Aqui não dá para exatamente fazer uma força bruta, porque o teorema fala que para qualquer número inteiro, e você não tem como testar qualquer número inteiro. Então, o que as pessoas faziam era, bom, eu não vou conseguir testar qualquer número inteiro, mas eu vou testar todos os inteiros de 1 até um n muito, muito grande. E se eu conseguir encontrar uma trinca de números que satisfaça essa relação, pelo menos eu consegui provar a mentira do teorema. Eu consegui provar que não era um teorema. Eu consegui provar que sim, existe uma solução, portanto, o nosso amigo Fermat estava errado. E as pessoas dedicaram um bom poder computacional por uma boa parte do século XX para tentar achar um contra-exemplo, achar um caso em que o teorema falhasse. Não conseguiram, o teorema é verdade, depois a gente ficou sabendo disso. Mas aqui a gente vai, então, se colocar um pouco no lugar desses pioneiros da computação da década de 50, 60, que tentavam fazer essa conta meio na marra. E a gente vai usar o expoente igual a 3, n igual a 3, e procurar soluções entre 1 e 1000. Bom, se eu vou usar x elevado a n, y elevado a n, z elevado a n, eu vou reutilizar a minha função potência. Especialmente porque aqui eu estou fazendo um inteiro elevado a outro número inteiro. Então, eu vou reutilizar. Eu vou só salvar o nosso arquivo aqui com outro nome. Salvar ele como Fermat. Eu vou
apagar também toda a nossa função main, mas eu vou reutilizar a nossa função potência. A mesma que a gente tinha antes, só deixando bem claro que aqui a gente só está lidando com inteiros, então todas as variáveis são números inteiros. Para valores agora inteiros, a variável A e inteiros G. Muito bem. E como é que é a estratégia de força bruta? Eu vou procurar variar na mão, entre aspas, né? Variar com um for, variar, fazer o computador variar os valores de x, os valores de y e os valores de z. Então, eu vou criar variáveis x, y e z. E eu vou criar 3 loops for. Eu vou criar um loop for. Bom, deixa eu criar uma variável n máximo, que é até onde a gente vai. Vocês decidem falar para ir até 1000, mas é sempre bom a gente começar a fazer testes menores e depois fazer o caso realmente que a gente quer chegar. Então, esse aqui seria o maior valor a ser buscado. Então, eu vou variar o x de todos os números. De 1 até 10, o meu x vai percorrer todos os valores possíveis. X igual a 1, x menor ou igual a n máximo, x mais mais. Então, ele vai de 1 em 1, de 1 até 10. Para cada valor de x, eu vou fazer variar também o y da mesma forma. Menor, y menor ou igual a n max, y mais mais. E para cada valor de y, eu vou fazer o z variar também da mesma forma. Então, se eu tenho 10 valores possíveis de x, eu vou ter 10 ao quadrado valores possíveis de x e y, e 10 elevado ao cubo valores de x, y e z, valores de trincas. Então, uma coisa típica da força bruta é isso. Eu estou procurando quase nada, né? Só do 1 até o 10, e eu já vou ter que testar 1000 casos. No caso que a gente quer realmente fazer, que é do 1 até o 1000, eu vou ter 10 ao cubo. Eu vou ter 1 bilhão de casos para testar. Então, você percebe que as estratégias de força bruta, elas podem ser bastante custosas, e hoje em dia isso aqui vai rodar rapidinho, mas nos princípios do século as coisas não eram tão simples. Bom, depois a gente vai melhorar também o nosso algoritmo, ele está um tanto quanto ineficiente. Tá, x, eu estou variando todos os x, estou variando todos os y, estou variando todos os z's. E o que eu quero saber? Se calcula a potência de x elevado a n mais calcula a potência de y elevado a n. Se isso aqui for igual ao calcula a potência de z elevado a n, se isso aqui acontecer, eu vou dar um printf, afirmar errou, que absurdo. E a gente espera que a gente nunca veja esse printf acontecendo, né? Não vai ter nenhuma solução para nenhum valor de x, y e z vai satisfazer essa relação. Beleza? Então, eu estou varrendo todo mundo e eu estou testando todas as combinações. X elevado a n mais y elevado a n. Estou vendo se é igual a z elevado a n. Bom, ele está dizendo que o n não foi declarado e não foi declarado mesmo, né? Aqui faltou... Eu tinha chamado de expoente antes. Então, na verdade, é expoente, expoente, expoente. E aqui o nosso programa terminou de rodar e aparentemente, beleza, né? Testamos todos os casos e tudo correto.
Se eu for testar, então, agora a situação n máxima igual a 1000. Bom, a gente pode conversar um pouquinho durante esse momento. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário por enquanto? Com licença, professor. Alguém tem alguma outra dúvida antes? Pode falar, Danilo. Então, esses problemas são típicos de tempo não polimonial. Você pode explicar um pouco melhor sobre esses sistemas não polimoniais? Cara, eu não sei se eu estou preparado para falar sobre isso agora, assim, de improviso. A ideia do tempo polinomial e o tempo não polinomial é a seguinte. Existem problemas que, com... Bom, em linhas gerais, quanto maior o nosso problema, quanto mais repetições a gente tem no nosso problema, mais difícil vai ser. Isso para qualquer coisa na vida. Só que tem alguns problemas que eles crescem de uma forma polinomial, de uma forma relativamente lenta, e tem algumas coisas que crescem de uma forma exponencial, de uma forma mais rápida. Eu não vou entrar em muito detalhe, não é muito a minha praia essa coisa de complexidade computacional, Danilo, mas existem alguns problemas que, apesar da gente conseguir, a gente consegue tratar dimensões relativamente grandes, e existem outros que a coisa, esse aqui claramente ele vai dar problema, porque a cada nova variável que a gente está colocando aqui, tudo bem que aqui só vai ter essas três, mas em alguns casos práticos, imagina que a cada nova variável você vai multiplicar o tamanho do seu problema por 1000. Tem algumas situações em que você não consegue mais fazer uma força bruta, porque o seu problema fica tão grande. É comum, eu já trabalhei com umas situações combinatoriais dessas, se você fosse fazer o número de combinações que realmente acontecem, vai dar um número maior do que o número de átomos do universo. São umas quantidades absolutamente bizarras, sei lá, de 10 elevado a 80, umas coisas assim que não dá nem para a gente entender o que é. Então, tomar um pouco de cuidado. Às vezes você consegue fazer um algoritmo que faz um monte de combinação, mas não é tão um monte assim, e às vezes é uma coisa totalmente inviável. Então, é bom você dar uma olhadinha no seu programa, tentar prever quantas iterações ele vai fazer, e nesse caso aqui a gente até consegue fazer a conta, nesse caso é simples da gente ver quantas iterações ele está fazendo. Mas às vezes a coisa é um pouco mais complicada, tá? Então eu não vou entrar em muito detalhe não, Danilo. A gente pode conversar depois com mais calma entre a gente, mas aqui não é o... Aqui é só uma primeira experiência da gente ter um feeling do tamanho dos problemas. Bom, a gente rodou esse 1 bilhão de casos, a gente rodou em 23 segundos. Lógico, uma máquina recente, essas coisas não são tão complicadas. Mas qual que era uma primeira sacada, que é só um pouquinho de inteligência que já ajuda bastante o nosso código? Deixa eu voltar para o n igual a 10, e aí eu vou colocar o printf aqui, testando x igual a tananã, y igual a tananã, e z igual a tananã, x, y e z. Se a gente fizer dessa forma, vocês já vão entender o que a gente... Como é que tá? Bom, para variar, esqueci dos nossos barrinhos. O que a gente está fazendo de não eficiente? Vamos do começo. Não sei o quanto do começo que eu conto. Bom, beleza. Eu testo, por exemplo, x igual a 1 e y igual a 2. E daqui a pouco eu vou testar y... desculpa, eu testo 1 e 2, e depois eu testo o 2 e 1. Não faz sentido eu testar 1 e 2 e 2 e 1, porque a função do x e do y é a mesma, né? Então, eu não preciso testar, só trocar de lugar o valor do x e o valor do y.
Como é que eu posso fazer o meu código ser mais inteligente, então? Ao invés de fazer o y varrer todos os números, assim como o x varre todos os números, eu posso fazer o y começar em x. Então, ao invés de varrer todos do 1 até o 10, eu só vou começar a partir do próprio x. Então, aqui, desse primeiro caso, a gente gerou esses 10 elevado ao cubo casos. Se a gente reduzir dessa forma, o nosso programa já fica um pouquinho mais esperto de... Bom, ainda o z está variando de todas as formas possíveis, então isso também vai encher um pouco a paciência. Mas percebe já que quando o x começa em 2, eu já não estou mais testando o y igual a 2. Nos últimos casos, também a coisa vai... Quanto maior o valor do número, mais casos eu estou cortando. Para o x igual a 10, eu só estou testando o y igual a 10 também, porque os outros casos eu já testei. E a gente pode jogar fora também os casos do z, porque o z certamente vai ser maior do que o x e o y. Assim como no nosso triângulo pitagórico 3, 4, 5, o 5 tem que ser maior do que os outros. Então, não devia ter fechado. Ao invés de começar o z começar em 1 também, eu posso fazer o z começar, por exemplo, em y mais 1. Sei que ele vai ter que ser maior do que o y. Então, se eu fizer desse jeito, aqui a gente já está vendo já reduziu muito, muito o número de casos que a gente está testando. Eu vou tirar o printf do número de casos que a gente testou, vou voltar para a situação n igual a 1000. Antes a gente tinha rodado esse programa em 26 segundos, mais ou menos, e agora ele rodou em 3 segundos. Então, a gente continua fazendo uma força bruta, a gente continua explorando todos os casos, mas a gente está sendo um pouquinho mais esperto de, primeiro, não explorar casos que não fazem sentido, com um valor pequeno de z, e segundo, de não explorar duas vezes o mesmo caso, o valor em que a gente troca o x e o y de posição. Então, aqui fica um pouco mais difícil de calcular quantas iterações ele está fazendo, não é só multiplicar 1000 por 1000 por 1000, mas é bem óbvio que vai ser um número menor, e isso reflete aqui no tempo computacional. Então, não é porque a gente está fazendo força bruta que você tem que fazer a coisa mais burra possível e testar absolutamente tudo. É exatamente ao contrário. Na força bruta, a gente tem uma capacidade de computação limitada, então escreva o seu programa de uma forma inteligente para que ele teste muitas coisas, mas não teste coisa que você sabe que não precisa. Beleza? Bom, nosso enunciado fala para a gente testar de novo o item anterior, usando agora n igual a 10. Só trocar o expoente. Então, eu vou agora colocar o expoente n igual a 10 e mandar rodar. E, bom, eu tenho agora vários absurdos acontecendo, vários absurdos. Lógico que faltou barra N aqui. E aí tem uma coisa estranha acontecendo. Se tem alguma coisa estranha acontecendo, a gente precisa ganhar alguma informação, a gente precisa enxergar o que está acontecendo. Só esse printf dizendo que aconteceu um absurdo não deixa claro para a gente qual é o absurdo que aconteceu. Em que valor de x, de y e de z que isso está acontecendo? Então, vamos trocar essa frase aqui para basicamente o que estava escrito nesse. Então, pelo menos para a gente saber em que valor de x, y e z que as coisas estão dando errado. E
Bom, estão dando errado para vários, né? A gente pode até baixar isso aqui, acho que para o nosso programa ficar um pouquinho mais enxuto. Bom, é, deu errado, por exemplo, para x igual a 8, y igual a 16 e z igual a 24. E aí você, só por isso aqui, a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Então a gente pode colocar aqui, depois do nosso loop, quanto é que vale a potência de 8 elevado a esse expoente. Eu vou calcular na mão. 8 elevado ao expoente, 16 elevado ao expoente e 24 elevado ao expoente. 8, 16 e 24. E, e aí, obviamente, a gente tem um problema aqui. Eu não sei quanto que é 8 elevado a décima, a gente até poderia fazer a conta, não é tão difícil assim. Mas eu tenho certeza que 8 elevado a décima e 24 elevado a décima não podem ser o mesmo número. E eu também tenho certeza que 16 elevado a décima não pode ser zero. O que a gente está enfrentando aqui é um caso de overflow. É um caso em que a gente está tentando calcular um número que é muito, muito, muito grande. Só para a gente estimar o quanto que seria o 16 é 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta a décima é 2 a 40. Certo? 2 a 40 é 2 a décima, que é uns 1.000, elevado à quarta. Então, isso aqui vai dar 1 trilhão, mais ou menos. E claramente a gente não tem as 15 casas do trilhão aqui. As variáveis do tipo int, elas têm um limite, elas têm um valor máximo que pode ser armazenado na memória. E se você tenta guardar um número que é muito, muito grande, ele não cabe mais nas variáveis do tipo int, e aí os resultados param de funcionar. Então, esse é um caso do limite computacional. O nosso algoritmo de cálculo da potência está certo, mas a gente está salvando isso aqui em variáveis que têm um espaço limitado na memória. E é por isso que pode dar algum problema se você tiver um caso com um valor extremamente grande. Tem formas de corrigir isso, dá para você alocar um espaço maior na memória e aí você consegue trabalhar com números maiores, mas os valores do tipo int, eles têm uma limitação, acho que é 2 elevado a 32 menos 1, se eu não me engano, e o 2 elevado a 40 estaria maior do que isso. Bom, o número exato vocês não precisam saber, vocês precisam tomar cuidado de que isso pode acontecer. Então, se trabalhar com números extremamente grandes ou extremamente pequenos, pode dar problema de overflow ou underflow. Então, sejam espertos na hora de fazer uma estratégia de força bruta, mas saibam também dos seus limites. Saibam que fazer números muito, muito grandes também precisa de um pouco mais de atenção. Sucesso? Maravilha. Eu vou voltar agora para o. Essa aqui é a versão antiga. Perdi o enunciado. A gente vai fazer agora esse aqui dos números perfeitos. E
O conceito de número perfeito é um número que é igual à soma dos seus divisores, excluindo, claro, ele mesmo, né? Porque se você incluir o próprio, por exemplo, no caso do 6, os divisores menores do que ele são 1, 2 e 3. 1 mais 2 mais 3 vai dar 6. Mas, obviamente, se a gente incluísse o próprio 6 como divisor, a soma não ia dar ele. Bom, isso aqui é só uma curiosidade matemática para a gente, não tem nenhuma aplicação prática. Não conheço, pelo menos, nenhuma aplicação prática. E a gente vai escrever um programinha para encontrar quem são os números perfeitos menores do que 1000. Qual que é a lógica que a gente vai fazer? A gente vai ter também um pouco de força bruta, de percorrer todos os números de 1 até 1000. E para cada número, eu vou calcular a soma dos divisores dele. Então, eu vou usar uma função que calcula a soma dos divisores. Queria ter criado um novo arquivo. Então, para cada... A gente está trabalhando com números inteiros aqui nesse caso, né? Se a gente está falando de divisores, só faz sentido falar de inteiros. Então, o número vai ser inteiro, os seus divisores vão ser inteiros, a soma dos divisores também vai ser inteira. Então, a nossa função soma divisores também tem que ser do tipo inteiro. E ela só precisa de um argumento de entrada. Para cada número, eu vou calcular a soma dos seus divisores. Então, retorna a soma dos divisores de um número inteiro. Qual vai ser a nossa lógica aqui? Eu preciso primeiro descobrir quem são os divisores desse número inteiro. E eu vou fazer isso também no jeito meio força bruta. Eu também vou percorrer todos os números menores do que ele, em princípio todos os números menores do que ele, e testar quem que é o divisor e quem que não é. Então eu vou criar um contador e eu vou percorrer da seguinte forma: i igual a 1, i menor do que n, e mais, se n porcentagem y igual a 0. Se isso aqui for verdade, a gente encontrou um divisor. Então, eu estou percorrendo todos os números inteiros menores do que o nosso n, e se n dividido pelo nosso contador for igual a 0, a gente encontrou um divisor. Se a gente encontrou um divisor, a gente vai fazer soma mais igual ao divisor. E, óbvio, a gente tem que ter criado a nossa variável soma, do tipo inteiro. E vamos lá. E a gente vai retornar aqui a variável soma. Professor, Beleza? Diga. desculpa a pergunta meio besta, mas soma mais igual aí é a mesma coisa que eu esqueci. Soma igual a soma mais y. Ah, tá, perfeito. Essas duas linhas são iguais, né? Esse aqui é o jeito abreviado de escrever, esse aqui é o jeito que deixa as coisas mais explícitas. Os dois são iguaizinhos. Tá? Então, Obrigado. Não, a pergunta é boa, Lucas. Esse é o jeito mais abreviado, mas o segundo é muito mais claro, né? Para a gente que está começando a programar, o segundo fica óbvio que você está colocando os valores, adicionando na variável soma, mas é bom vocês também se acostumarem com esse outro jeito, porque é mais rápido de escrever e é bastante comum também. Tá, vamos testar o nosso programinha com um caso, vou chamar de A igual a 6, f, a soma dos divisores de tananã, tananã, e de novo eu vou fazer aquele jeito, divisores de A. Eu não vou criar uma variável, não vou criar um y, entre aspas, para armazenar o resultado, eu só vou testar dessa forma.
A soma dos divisores de 6 é 12. E, bom, qual é o problema aqui? A gente está... Por que deu 12 e não deu o 6 que a gente gostaria que desse? Porque eu estou testando todos os valores de I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4, I igual a 5 e I igual a 6. Na hora que eu chegar no I igual a 6, 6 dividido por 6 dá resto zero. Então, o 6 vai entrar aqui na conta também. Um jeito que a gente poderia pensar de resolver isso era, por exemplo, fazer assim, I menor do que N. Então, eu testaria 1, 2, 3, 4, 5. Não testaria o 6. E se eu rodar dessa forma, ele não está mais testando o 6. Mas a gente consegue fazer melhor do que isso. Na verdade, eu só preciso testar 1, 2, 3. Eu não preciso ir além do 3. Porque eu sei que o 4 não vai ser divisor de 6, eu sei que o 5 não vai ser divisor de 6, e eu não quero o próprio 6. Então, a gente poderia parar aqui na metade. Tá claro esse truque? A gente poderia fazer mais iterações, mas elas não vão ajudar muita coisa. Então, é parecido com o caso anterior, de tentar fazer menos iterações do que o... tentar ser um pouquinho mais esperto. Tudo bem? Tudo certo. Dá para ser mais esperto também no começo, porque a gente sabe que o 1, todo número vai ser divisível por 1. Então, eu não preciso testar o 1. Eu posso começar testando direto do 2, desde que eu já inclua o 1 aqui. Então, eu já sei que o 1 vai ser divisor, e aqui eu estou testando os divisores do 2 em diante. Então, eu estou ganhando uma iteraçãozinha aqui a cada vez. Não vai mudar o resultado. Mas como a gente vai ter que fazer isso várias vezes, para todos os números até 1000, a gente está ganhando, na verdade, 1000 repetições desnecessárias. Então, fiquem sempre espertos em escrever programas que não se repitam além do necessário e que não façam contas que não façam sentido matemático. Tá. A soma dos divisores de A e tananã. Então, esse caso aqui funcionou. A gente quer testar todos os números perfeitos menores do que 1000. Então, eu vou ter que ter um outro contador. Eu vou reutilizar o nome I, mas ele vai ser um outro contador. E eu vou procurar todos os números desde 1. Bom, 1, na verdade, não faz muito sentido, né? Porque o divisores de 1 é só ele e ele mesmo, então não tem por que testar o 1. I menor ou igual a um N. Eu preciso declarar que esse N vai ser 1000. E mais mais. E aí, se o nosso número for igual à soma dos divisores dele mesmo, eu vou colocar um printf, é um número perfeito. Eu tinha esquecido do return zero também na versão de teste, e eu esqueci do barra n também, sem novidades. Bom, o que eu fiz de errado aqui? Tananã é um número perfeito, mas eu não falei quem que era o tananã. Eu só coloquei a porcentagem D, mas eu não coloquei qual era a variável. A variável que a gente quer escrever é a variável I. Então, 6 é um número perfeito, 28 é um número perfeito, e 496 é um número perfeito. Dá para fazer a conta, né? Dá para a gente testar também se isso aqui é verdade. E tá certinho também. Depois vocês poderiam fazer manualmente. Beleza? Então, usar a função, criar uma função que vai ser usada para vários casos, e aí eu só estou trocando o argumento da função. É o mesmo princípio de antes. Aqui eu estou testando milhares de vezes milhares de números diferentes. E a gente percebe que não são muitos números que são perfeitos, né? De 1 até 1000 só teve 3 ocorrências.
Tranquilo? Bom, seguimos com um conceito parecido com o de números perfeitos, mas agora é um número em relação a outro. E o nome que os matemáticos deram para isso aqui, já na Grécia Antiga, isso aqui é bem antigo, eles chamavam de números amigos, quando a soma dos divisores de um número é igual ao outro, e a soma dos divisores do outro é igual a 1. Então, o menor par de números amigos que existe é 220 e 284. Porque se você pega os divisores de 220 e faz a soma, dá 284. Você pega os divisores de 284 e faz a soma, dá 220. Aqui a gente vai procurar reaproveitar um pouco do nosso código anterior para escrever um programa que procura todos os pares de números amigos menores do que 1000. Então, qual é a diferença? Aqui a gente não vai mais olhar só para um número, a gente não consegue mais só fazer um for para percorrer todos os números de 1 até 1000. É mais parecido com o caso do Fermat, que a gente vai ter que percorrer 2 vezes os números para checar os pares possíveis. Eu vou chamar isso aqui de números amigos. E o que é bacana? Eu vou usar exatamente a mesma função que calcula a soma dos divisores, é a mesma função de antes, que eu vou usar numa situação diferente. Eu vou precisar de 2 contadores, I e J. Essa variável A aqui eu só tenho usado no teste, né? E aí eu vou procurar todos os números de 2 até N. Em princípio, eu vou procurar também todos os números de 2 até menor ou igual, só para ficar igualzinho. Menor ou igual, J mais mais. Tá. Então, aqui eu estou percorrendo todos os números uma vez, percorrendo todos os números outra vez, e eu quero saber se a soma dos divisores de um é igual ao outro. Então, se soma divisores de I for igual ao J e a soma dos divisores de J for igual ao I, essas duas coisas acontecem. Printf, porcentagem B e porcentagem D, são amigos, número I e número J. Então, agora eu calculo o divisor de um com o outro, o divisor do outro com um. Se as duas coisas são verdade, a gente tem a relação dos números amigos. Estava esquecendo do barra N, porque vão ter vários casos. E vamos ver o que deu de problema. E ele está me dizendo que 6 e 6 são amigos. Por quê? Porque a soma dos divisores de 6 é o próprio 6. E a soma dos divisores de 6 é o próprio 6. Então, do jeito que eu estou escrevendo o meu for I e o for J, é parecido com o que a gente fez no caso do Fermat. Eu testo A e B e eu testo B e A. Eu testo 2 vezes a mesma coisa e eu não precisaria. Eu poderia ter sido mais esperto e começado. O J são os números maiores do que I. Dessa forma, eu vou evitar de testar um número e ele mesmo, e eu vou também reduzir o número total de iterações. Esse programa rodou em 1.2 segundo. Se a gente, só com essa modificaçãozinha, ele rodou em 0.4. Então, é uma modificação besta de código, mas cortou para 1/3 a execução. Lógico, é um programa de 1 segundo, mas às vezes os seus programas demoram horas. Então, sempre atentos nessa questão das otimizações, de não fazer verificações duplicadas. E a gente percebe que não tem muitos números amigos, né? De 1 até 1000, esse aqui é o único caso. A gente poderia até expandir o nosso N para procurar mais. E, óbvio, o programa vai demorar mais para executar, mas ele tem um ou outro por aí. Depois vocês podem dar uma procuradinha na Wikipédia quais são
os números amigos que a gente conhece até hoje. Beleza, pessoal? Maravilha. Esse programa ele continua, ele vai demorar um tempinho aqui para calcular, ele está sendo ineficiente. Não, não, eu ia falar besteira. Eu confundi o que eu ia falar. Não, esquece. Daria para fazer melhor, mas não é isso que eu vou falar. Bom, eu vou interromper, não vamos esperar. Eu tinha preparado mais um ainda. Onde tá? Esse aqui é o nosso último exercício. Também é uma curiosidade matemática, só que esse aqui é o oposto do que eu falei para vocês, do Teorema de Fermat. Esse aqui é só uma conjectura. É uma coisa que a gente não sabe até hoje se é verdade ou não. E foi esse Collatz, esse matemático alemão, eu acho que bolou essa ideia. E até hoje ninguém conseguiu provar nem se é verdade, nem se é mentira. E a ideia dele é a seguinte: vamos fazer uma sequência em que a gente vai calcular o próximo número de duas formas possíveis. O próximo número vai ser metade do número atual, se o número atual for par. E se o número atual for ímpar, a gente multiplica ele por 3 e soma 1. Então, se a gente começa, sei lá, com o número inicial 5. 5 é ímpar, 3 vezes 5 mais 1 vai dar 16. Beleza. 16 é par, vai cair no caso de cima, divide por 2, vai dar 8. 8 é par, divide por 2, divide por 2, deu 1. Então, começando com 5, a gente chegou até em 1. E eu parei aqui no 1 porque o 1 é ímpar, mas se eu fizer o procedimento do ímpar, 3 vezes 1 mais 1 vai dar 4, então ele vai voltar para cá. Depois do 1 seria 4, 2, 1, 4, 2, 1, e aí a sequência vai ficar repetindo para sempre. Então, em geral, quando a sequência para no 1, quando a sequência chega no 1, a gente já se dá por satisfeito, e é isso que a conjectura de Collatz diz. Ele diz que para qualquer valor inteiro de A0, qualquer valor inteiro original, mais cedo ou mais tarde, a sequência vai atingir o valor 1. E isso aqui é surpreendente, porque a nossa intuição é que, bom, a intuição não, o fato é que existe a mesma quantidade de números pares e números ímpares. E aí a nossa intuição é, nos números pares eu divido por 2, e nos números ímpares eu multiplico por 3. Então parece que nos números ímpares eu cresço mais rápido. Eu estou multiplicando por 3, enquanto aqui eu estou só dividindo por 2. Então, é surpreendente para a gente que em algum momento esses números comecem a diminuir, como está acontecendo aqui no 8, 4, 2. Mas aqui dá para perceber o que acontece. Na hora que você chega em alguma potência de 2, ele vai ser par, e a divisão vai ser par, e a divisão vai ser par, e a divisão vai ser par. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai chegar numa potência de 2, e aí você vai decrescer até o 1. Isso é o que a gente observa. Na verdade, ninguém sabe se isso vai acontecer para sempre, ninguém sabe por que isso acontece. É só uma conjectura. Tem uns gráficos bem legais aqui de como é que são esses comportamentos. Na verdade, tem um na página em português, tem um bacana. Esse aqui, por exemplo, é quando a gente começa a sequência no 127. A sequência sobe até 2000 e tanto, cai, desce, sobe, enfim, e aí em algum momento ela acaba voltando para o 1. É estranhíssimo, né? Porque quando você começa a ver um processo que está crescendo dessa forma, você acha que ele vai tender a infinito, que ele nunca vai voltar para o 1, mas mais cedo ou mais tarde ele volta. Bom, a gente vai escrever um programa em linguagem C para fornecer um valor de A0 e ver quantas iterações são necessárias até convergir para 1. Bueno.
Esse aqui também é um caso em que a gente poderia nem utilizar funções, daria para fazer direto no código, mas eu vou usar uma função para fazer essa progressão dos números. A gente está lidando aqui sempre com números inteiros, porque essa divisão por 2 só acontece no caso par, então está seguro de que os resultados vão continuar sempre sendo inteiros. O número inicial é inteiro, então a gente pode criar uma função inteira, que seria próximo coletes, a partir de vou chamar de A, é um A genérico, pode ser o A0, A1, A2, pode ser qualquer um deles. Então, calcula o próximo número na sequência de coletes. Nossa mãe vai estar aqui. Qual que é a lógica da função? Se o número atual é par, eu calculo A dividido por 2. Então, se A, porcentagem 2, igual a zero, então esse aqui é o caso, se A é par, eu posso já retornar direto, retornar A dividido por 2. Else, eu sei que se ele não é par, ele é ímpar, né? Então eu não preciso testar mais nada. Se ele falhou o primeiro if, ele tem que entrar no segundo, tem que entrar no else. E no caso contrário, em que ele é ímpar, eu vou retornar 3 vezes A mais 1. Aqui é para ilustrar para vocês que eu posso ter mais de um return, eu posso escrever mais de um return na função, mas ou ele vai entrar em um caso, ou ele vai entrar em outro. Ok? Daria para fazer também de um jeito mais intuitivo, fazer alguma coisa tipo resposta igual a sobre 2, nesse caso aqui, resposta igual a 3 vezes A mais 1, e aqui no final das contas a gente faria um return resposta. Então daria para fazer o mesmo código com um return só, mas aí você teria que criar essa variável resposta adicional. Ou de um jeito ou de outro, duas coisas funcionam igual, eu vou fazer com os dois returns só porque eu quero. Tá. E eu quero... escreve na tela o número de iterações necessárias para a convergência até 1. Então eu vou criar por exemplo, A0. Vou começar com um 5, que é o mesmo caso que a gente fez antes. E aqui eu tenho que usar um while, porque eu não sei quantas iterações vão acontecer. Eu vou continuar repetindo esse processo, dividir por 2 ou multiplicar por 3, até chegar no número 1. Enquanto o A for diferente de 1, então enquanto... Eu vou chamar de N, eu não vou chamar de A0, não. Enquanto N for diferente de 1, eu vou calcular o próximo. N é ruim porque N já é o contador que está aqui, pode gerar uma confusão. Então é o... chamar de atual. Enquanto o atual for diferente de 1, eu acho que o jeito mais natural de pensar, quando a gente está começando a programar, eu acho que o jeito mais natural seria pensar dessa forma. Próximo recebe próximo coletes do atual. Só que se eu faço dessa forma, eu preciso falar que o atual recebe o próximo. Por quê? O atual vale 5. Eu calculo que o próximo vale 16. Só que na próxima iteração, o atual é que vale 16. Tá? Então, eu poderia fazer desse jeito aqui com duas variáveis, e a gente vai ter que ter um contador para dizer quantas iterações foram necessárias.
E aí o nosso contador e o nosso return zero. Então eu acho que o jeito, pelo menos para mim, o primeiro jeito de pensar seria dessa forma. E ele falou que foram 5 iterações até convergir. Eu poderia ser um pouco mais, dar um pouco mais de informação e também mostrar o próximo número, porcentagem D, para a gente conseguir conferir mesmo o nosso código. Sempre, sempre, sempre a gente tem que tomar cuidado disso. Próximo número 16, próximo número 8, próximo número 4, próximo número 2, 1. Então é exatamente a continha que a gente tinha feito aqui. De A1 até A5, são as mesmas 5 iterações que a gente tinha feito por aqui. Então, o nosso código resolve essa primeira parte. Recebe o número inteiro, escreve na tela o número de iterações necessárias até convergir, para convergir até 1. Tudo bem até aqui, pessoal? Professor, por que no Assoil você colocou aquele conte mais? Esse aqui é o contador. Mas, Mas ele não é obrigatório, não, né? ele não vai fazer diferença para convergir para 1, mas é ele que vai me falar quantas iterações que estão acontecendo. Percebe aqui que a convergência vai continuar acontecendo do mesmo jeito. Mas se eu não tiver o conte mais, eu não vou contar, eu não vou contabilizar quantas iterações aconteceram até convergir. Não daria a mesma coisa se você colocasse o dentro da condição do while? Né? Ou pode colocar em qualquer lugar? Não entendi a sua sugestão, Bianca. Assim, pegar esse coach mais, né? Que é aqui que você colocou laço while atual i igual a 1. Aí eu poderia colocar esse coach mais junto no parênteses. Não. Colocar aqui dentro não pode ser. Quando a gente tem um for, a gente coloca alguma coisa mais dentro do próprio parênteses, porque no for você já está falando quais são as coisas que acontecem. No while, não. No while você só coloca a condição que você está testando. Então não poderia, não. Tem que ser dessa forma, tem que ser fora. Tudo bem, então. Obrigada. Mas tem que estar em algum lugar. Tem que estar aqui dentro do while para a gente conseguir medir. Beleza? Beleza. Tá. Esse é o jeito que eu acho mais simples de pensar, mas tem um jeito que é mais eficiente, que eu não preciso, na verdade, de 2 variáveis aqui. Eu poderia ter simplesmente atual recebe próximo collatz do atual. Eu estou só atualizando quem é essa variável atual. Então, eu só estou salvando na memória uma variável de cada vez. No lugar do 5, eu vou substituir pelo 16, vou substituir pelo 8, e esse programa aqui também vai funcionar da mesma forma. Eu imagino que isso aqui é bem parecido com o que vocês fizeram na lista, no primeiro problema da primeira avaliação. Talvez vocês tenham se deparado com essas coisas, de usar 2 variáveis, usar uma variável. As 2 coisas funcionam, uma variável fica mais enxutinho. Então, a gente vai deixar dessa forma, apesar de, na minha opinião, não ser o mais intuitivo. E agora a gente vai testar a conjectura de Collatz para todos os números inteiros até 1000. Então, como é que a gente vai mudar o nosso programa? Eu vou ter que deixar toda essa parte aqui, que eu fiz o teste para um caso só, eu vou ter que deixar tudo isso dentro de um grande for. Eu vou começar do 2 de novo, porque o 1 já convergiu, obviamente. I menor ou igual a um n máximo, e mais. Então, declarar nossas variáveis. Int i, que é só um contador. Int n máximo igual a 1000. O maior número a ser testado. E aí, tudo que está acontecendo aqui dentro desse while vai passar a ficar dentro do for. E quando a gente tenta fazer essas coisas, de colocar um loop dentro do outro, fatalmente a indentação fica ruim. E aí eu lembro para vocês que tem o truque. A gente pode selecionar todo o nosso código, botão direito, Format Use Style,
E aí a gente vai ver que o while agora está claramente dentro do for, e a gente não vai se confundir. Tá, a gente precisa ajustar algumas coisinhas. O, eu criei esse contador i, mas na verdade eu não precisaria ter criado ele, porque o que eu quero variar é a condição inicial, certo? Então aqui dentro do for, eu vou colocar um printf para a gente entender o que está acontecendo, testando, caso esta variável. E aí, beleza. Tá, eu vou encurtar isso aqui. O programa está errado ainda, mas eu vou mostrar para vocês quais são os problemas. Me surgiu esse aqui não era o problema que eu esperava. Eu tinha visto um, mas não era esse. Aqui a gente está ficando preso em algum loop infinito, porque você percebe que a gente está testando o caso 2, mas as coisas não estão caminhando muito bem, né? Aqui eu buguei também, eu não sei o que eu fiz de errado. Vamos. Deixa eu ver se eu lembro como é que a gente faz aquela questão do. Eu tinha mostrado para vocês os projetos, né, para debugar o. Eu não lembro. Eu sei que eu gravei um vídeo em relação a isso, mas é uma coisa que eu nunca usei direito. E eu acho que é aqui. Novo projeto. Projeto Bullets. Porque quando a gente salva ele como um projeto, a gente tem essa ferramenta de debug. A gente consegue colocar um ponto. Colocar um breakpoint. E aí a gente vai fazer iteração por iteração para ver o que está acontecendo. E aí, ao invés da gente rodar pelo verdinho, a gente vai rodar aqui pela ferramenta de debug. Eu acho que é isso. Eu estou precisando assistir o meu próprio vídeo também de treinamento, pessoal. Ainda não voltei das férias como deveria. Não deu alguma coisa errada pelo debug. Ah, acho que eu não tinha compilado. Ele não está me deixando compilar. Tá bom, não, depois eu revejo o que é o. Sigam o procedimento. O videozinho tá, não sei se tá mais bem feito que o que eu estou fazendo agora. Vamos baixar esse N máximo para 2 e ver se ele sai do projeto.
que eu não preenchi uma... Eu não coloquei um caminho lá que eu achei que ele ia entender sozinho, mas acabou dando um erro de que a pasta estava vazia, e aí ele não criou o projeto direito, e enfim. Agora ele saiu do modo de projeto, eu só tenho a opção de rodar por aqui. A gente vai fazer o debug do jeito mais manual. O outro jeito é melhor, mas como eu estou confuso... Professor, com licença, Pode atual falar, nunca Daniel. vai dar um, porque você vai somando 2, 3, 4, 5. Nunca vai para um, sabe? Sempre começa por 2. Começa por 2. Então, ele é diferente de 1? Ele é diferente de 1. Ele vai entrar aqui, e aí o atual recebe o próximo, que é dividir por 2. Então, a gente vai ter um... A gente vai entrar aqui em algum momento, certo? Testando o caso 2, a atual, em algum momento, está valendo 1. E aí ele levou uma iteração até convergir. Ah, tá. Bacana, bacana esse. Foi um erro sincero, porque eu, na hora que tinha feito o meu teste, eu tinha feito um pouquinho diferente. E a computação é implacável com a gente. Deixa eu mostrar para vocês o... Primeiro colocar aqui um barra N e aqui um f valor de atual. Esse jeito de colocar as pausas é o debug de quando você não tem um modo de debug de verdade, você faz dessa forma. Está faltando um S no segundo. Valeu. Então, testando o caso 2, a gente está aqui em cima. Próximo número é 1. Ele pausou aqui nesse momento. Ele vai sair do while, porque a atual está valendo 1. Levou uma iteração até convergir, beleza. Só que aí o valor de atual é 1. E como é que eu... A gente está aqui embaixo, né? O valor de atual é 1. E eu vou voltar para esse for. Só que aqui eu estou fazendo atual mais mais. Se o atual vale 1 e eu faço atual mais mais, o atual vai valer 2. E aí ele vai testar o caso 2 de novo. E é isso que ele está repetindo. Porque eu estou usando a mesma variável atual. Eu estou reduzindo ela para 1, aumentando 1, voltando ela para 2. Voltando ela para 2, voltando ela para 2, a cada vez. Aquele contador I que eu não queria ter usado, que eu achei que eu podia fazer de um jeito um pouquinho mais esperto, um contador I, as coisas vão funcionar como deveriam. Porque aí, atual recebe I. Aqui dentro do while, o valor do atual vai ser modificado, mas em cada um dos casos, eu estou reinicializando o caso que eu preciso testar. Eu vou só comentar. Bom, eu não declarei a variável i. Agora sim, o nosso contador. E aí sim, então o caso 2 levou, em relação ao 2, o próximo número é 1, levou uma iteração até convergir.
Maravilha. Esse printf aqui também eu não preciso. Vou colocar 2/n para pular uma linha mais uma vez. E aqui a gente vai testar com um caso um pouquinho maior. Então, o 2 levou uma iteração até convergir. O 3 levou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas ele está me dizendo 8 iterações até convergir. O 4 está me dizendo 10 iterações. Então, o nosso contador de iterações também tem esse problema. Do mesmo jeito que eu preciso reinicializar aqui o atual. Esse era o erro que eu queria ter mostrado para vocês. Quando eu planejei esse código, o erro que eu queria ter mostrado era esse, que muitas vezes a gente esquece de reinicializar o contador, mas eu, naturalmente, acabei esquecendo também de reinicializar a outra variável. Então, agora a gente vai ter a coisa funcionando melhor. O caso 5 leva 5 iterações, o caso 4 leva 2 iterações. Cada um deles leva o seu número de iterações. Então, correto. E, só para terminar, a gente vai procurar o valor que exige o maior número de iterações. Então, a gente vai procurar todos os números de 2 até 1000. E eu vou salvar, então, int max iterações, que é o número máximo de iterações. Vocês já devem ter visto alguns outros exemplos que a gente faz esse tipo de lógica. Se o contador é maior do que o máximo que a gente registrou até agora, eu salvo eu atualizo o máximo. O máximo vai ser o contador do jeito que está. E percebe que eu estou fazendo isso fora do while, porque aqui eu já terminei de convergir, mas dentro do for, porque eu quero repetir essa operação para cada um dos números possíveis de 2 até 1000. Mas aí fora do for, é que eu vou fazer um printf, o máximo de iterações e aí eu mostro esse máximo de iterações. E aqui, bom, eu podia ter tirado o printf para ele um pouquinho mais rápido. Eu vou tirar o printf para ele. E aí ele me disse que o máximo de iterações é 178. Mas o máximo de iterações é 178. Eu não sei qual foi o número original que causou esse máximo de iterações. Então eu vou precisar de uma outra variável também para armazenar o atual, o valor do atual do máximo. Então eu vou chamar de int n número. O nome não está bom, mas eu estou sem criatividade no momento. O valor inicial que causou o máximo de iterações. E aí, aqui dentro desse if, esse if atualiza quanto que é o máximo de iterações, mas o número em que aconteceu esse máximo vai receber o valor de i. E tem que ser i, não pode ser atual, porque o atual nesse momento está valendo só 1. Então, o i é em qual iteração que isso aconteceu. Aí sim, o máximo de iterações é a porcentagem d, que acontece com a 0 igual vou baixar isso aqui de 1000 para 100, só para ficar mais fácil da gente enxergar. A lógica é a mesma. Então, o máximo de iterações é 118, que acontece com a 0 igual a 97. E aqui, de fato, no caso 97, levou 118 iterações. Aqui a gente consegue fazer esse par entre a diferença entre o número máximo e o número que causou esse máximo. São duas coisas diferentes. E a outra coisa bacana é que o número de iterações varia loucamente. Então, não é porque o número está cada vez maior que o número de iterações vai ser cada vez maior. Você tem, por exemplo, dois números relativamente grandes aqui, que levam 17 iterações,
e eles estão sanduichados entre dois números que levam muito mais iterações. Essa conjectura de Collatz ainda é um grande mistério. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos exercícios ou avaliação,